Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Estudo do Livro dos Médiuns. Aqui com o Arthur, o Cláudio, o Rui, estudando o capítulo da obsessão. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Nossas saudações costumeiras, fraternas a todos. Começar aqui no estúdio pelo Arthur, Cláudio, Eric. Bom a companhia de vocês para este estudo. Vamos iniciar o capítulo dedicado ao estudo da obsessão. Um estudo que muito se faz no meio, muito se comenta sobre o assunto, mas vamos agora conferir em boa fonte no ensino coletivo dos espíritos superiores, criteriosamente selecionados segundo o método espírita do controle universal, as considerações a respeito do tema que devem nos servir de guia, de bom parâmetro para lidarmos com a obsessão, seja quando ocorre conosco, seja no auxílio, na convivência daqueles que estão às voltas com esse estado que pode adquirir caráter patológico. Vamos então à leitura e você utiliza o chat para interagir conosco, compartilhando a sua interpretação, a sua dúvida, o seu ponto de vista que iremos comentar para aprender mais e melhor em conjunto. Vejamos. Da obsessão. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Um momento antes de seguirmos para as nossas considerações adicionais à guisa de introdução. Observa aqui neste último parágrafo, em destaque, que Kardec classifica como fenômeno a obsessão e não necessariamente um estado patológico. Isso, logicamente, em decorrência dos vários graus de constrangimento, de intensidade dessa influência que o desencarnado busca exercer sobre o encarnado. Então, os amigos poderiam comentar a esse respeito se a obsessão não é necessariamente um estado patológico, o que o caracteriza como fenômeno de intervenção dos espíritos no mundo físico e sobre as pessoas. Eu queria fazer uma introdução rápida, né? É importante primeiro distinguir a obsessão de uma simples influência negativa, né? Porque a obsessão ela é uma influência persistente, né? Porque daí vem o nome, obsessão. Né? E tem a obsessão que uma pessoa que não é médium ostensiva pode sofrer,
né, que Kardec vai falar lá do livro dos espíritos, né, na influência, na segunda parte, e tem a obsessão que um médium ostensivo sofre, né, um médium psicografia, psicofonia, aí no livro dos médiuns, Kardec está focando nessa obsessão do médium, né, mesmo, que aí vai se dividir nessas três: obsessão simples, fascinação e subjugação, né. A obsessão simples o médium não se engana, né? Ele sabe que está sendo vítima de um espírito malfeitor. Na fascinação já há o engano do médium, né? Ele não sabe que está sendo enganado. Por isso o nome é fascinação, ele tem um fascínio, né? Ele acha que está lidando com um espírito superior, né? Ele se engana, faz o médium se isolar, né? Usa nomes venerados. E a subjugação, aí Kardec divide subjugação moral, né, que é um tipo de fascinação, e subjugação física, que aí já é movimentos involuntários do corpo, né. Kardec dá até o exemplo do médium psicógrafo que não consegue parar de psicografar, né. Ou pode ser no corpo todo, né. Aí também a gente vai ver depois tem a questão da possessão que enfim, Kardec desenvolve melhor depois na Revista Espírita, no caso da senhorita Julie e na Gênese, né? Mas, enfim, Agora, uma introdução aí. agora Eric, Arthur, Cláudio, se isso é muito frequente, como nós podemos conviver com a influência que os espíritos sobre nós exercem sem deixar degenerar em obsessão, ainda que uma obsessão tênue ou simples? É interessante, o Eric lembrou bem aí, dando uma palhinha para a gente. Lembrar outra coisa, eu tive uma certa dificuldade no início para lidar com a questão da obsessão no centro espírita, por falta de estudo, principalmente a fundo desse livro e da Revista Espírita. Kardec foi muito certeiro aí quando ele falava a questão obsessão é uma espécie de fenômeno, ou seja, qualquer pessoa está sujeita a esse fenômeno. Isso é básico. O Eric foi muito feliz aí, quer dizer, você pode sofrer uma influência espiritual momentânea ali, por algum comportamento, ou às vezes por uma simples questão ali de acaso, entre aspas, de encontro com um espírito simpático, mas essa coisa é rápida, passageira, é a tal da obsessão simples aí, né? Agora, as questões, quando entra aí na questão de estudo e do uso hoje da palavra obsessão no meio, que se tornou quase que um palavrão, né? A gente teve muita dificuldade para discernir isso que o Eric deixou bem claro aí agora. O Kardec está tratando aqui da obsessão no médium, os graus de obsessão que um médium que se propõe a trabalhar com a mediunidade pode sofrer ocasionalmente, né? Eu tive uma grande dificuldade até compreender isso e conseguir transpor isso daí para as pessoas que buscam o centro espírita já nesses graus de obsessão aí. A dificuldade que havia e ainda há, porque é muito sutil, é caso a caso, embora ele deixe correto aí em 3 pontos fundamentais, ele deixa bem as principais variedades. Você tem diversas formas de obsessão, de perturbação espiritual, e, infelizmente, quando chegam ao centro espírita, já chegam nos 2 graus mais, vamos dizer, mais complexos, aí, a fascinação e a subjugação. Mas a gente vai entrar mais à frente aí. Mas lembrando que eu tive que pegar esse estudo todo aí e trocar a palavra médium lá pela palavra pessoa. Porque as pessoas que vinham para o centro espírita, você, com a perturbação ou com a obsessão num desses graus aí, você não podia já classificá-la como médium. Era preciso estudar caso a caso, ver realmente o que estava acontecendo, para depois formar uma questão aí. Algumas vezes o fundo mediúnico está ali, mas na maioria das vezes a gente encontrava ali
um hábito, um vício, uma coisa ali que uma mudança de comportamento resolvia aquilo. Agora, quando entra realmente na questão de obsessão real, foi o que nos assustou no início. A gente lidava com essa questão da obsessão usando esses 3 pontos principais aí e, como se diz, aleatoriamente. De repente, os casos de obsessão real começaram a aparecer no centro espírita e aí a gente surtou. Porque o passe, o tratamento de passe, o tratamento de palestra, não funcionava, entre aspas, né? Havia uma barreira maior ali. Aí a gente vai acompanhando Kardec magistralmente, trazendo essa questão ao lume aí de todos aí. Então, lembrando o que o Eric disse aí, ele está tratando aqui da questão do trabalhador mediúnico que vai sofrer esse constrangimento nesses 3 graus aí, se ele não tiver cuidado. Transportar isso para as pessoas que buscam, como o Rui disse aí, as pessoas que nos buscam, aí tem que ter um pouquinho de jogo de cintura aí. Concordo com tudo que foi dito. Realmente é um assunto bastante complexo, né, com inúmeras variações aí de análise. Como foi bem pontuado, Kardec inicialmente faz uma análise tendo em vista os trabalhos mediúnicos, mas a questão da obsessão, obviamente, se amplia, pode se ampliar para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer indivíduo que, devido à sua ainda inferioridade espiritual, né, digamos assim, como nós, na grande maioria, né, espíritos ainda ainda pouco adiantados, digamos assim, não estamos imunes a isso aí, justamente porque damos todas as condições para que espíritos desse jaez efetivamente tenham sobre nós uma certa influência, que vai, obviamente, depender do grau de condição que nós damos a esses espíritos. E, obviamente, que entra aí também a questão médica, né, a questão da psicologia e tudo isso que faz, por vezes, com que nós confundamos um estado obsessivo, né, com algum problema de outra ordem, embora nós saibamos que, por vezes, os espíritos inferiores se aproveitam de algum problema de ordem orgânica ou psicológica para atuarem, né, conjuntamente. Então, realmente, tem muitas, né, é um assunto que já houve várias obras no movimento que tratam a respeito e realmente demanda de nós todos muito discernimento, muita calma e muito estudo para que a gente possa efetivamente se aprofundar devidamente nessa questão. Muito bom. Agora, partindo dos princípios, do ponto geral, né, gostaria de frisar que se trata, como fenômeno, de modalidade de intervenção dos espíritos sobre os homens. E todos nós, à mercê da inspiração oculta que os espíritos exercem sobre nós, abstraindo qualquer faculdade mediúnica ostensiva, nós precisamos lidar com esse assédio ou com esse processo de comunicação íntima, filtrando os pensamentos, exercendo uma vigilância, né, como herdamos da tradição cristã, que nos remete ao ensino do Cristo, né, de vigiar e orar. Então, nós precisamos fazer esse controle, essa filtragem sobre a qualidade das imagens, das crenças que predominam em nossa consciência a maior parte do tempo, para perceber que, em muitas situações, o conteúdo, vamos dizer, mais pessimista, angustiante, aflitivo, representa essa transmissão oculta de pensamento que os espíritos imperfeitos
depositam em nós. Então, por esse trabalho, né, de seleção dos pensamentos, de um esforço por pensar de uma maneira mais adequada às leis divinas e a tudo aquilo que o Espiritismo incorpora como princípios otimistas, existenciais, a nossa imortalidade, o caráter passageiro e educativo de todas as tribulações que enfrentamos, etc., constitui uma verdadeira higiene psíquica que nos põe a salvo de casos mais graves na linha da obsessão. Evidentemente, a obsessão ela se instala de um jeito em quem tem faculdade mediúnica, né, e de outro em quem é apenas inspirado. No caso das pessoas que são influenciáveis pela inspiração oculta sobre os pensamentos, a obsessão ela é mascarada, né? Ela é bem mais suscetível de ser confundida com uma doença orgânica, uma doença psiquiátrica, uma doença eminentemente física. E, com isso, todo cuidado, porque, como o Arthur disse, ela pode estar mesclada, ela pode estar ali muito bem obscurecida, a ponto da pessoa recorrer única e exclusivamente a remédios que não vão tratar esse aspecto, né, da anomalia, do transtorno, como hoje a psicologia prefere denominar, que se deve a essas ideias constantes que os espíritos vão transmitir a ponto de fazer uma grande perturbação, uma grande confusão na cabeça, no comportamento da pessoa, seu alvo. Mas nós vamos, então, aqui ver a classificação que Kardec tece justamente em função dos diferentes graus de gravidade correspondente aos graus de constrangimento que os espíritos imprimem nesse processo de obsessão. Cláudio, quer fazer mais alguma consideração introdutória ainda, por favor? Essa questão, acho que é bom a gente já deixar bem claro. Uma das grandes dificuldades de se lidar com isso é o cuidado com essa questão médica, né? É muito difícil, o Arthur foi feliz nisso, e você também aí. É claro que a orientação hoje que a gente tem você jamais vai intervir num tratamento médico, com certeza. Mas, de outro modo, é muito delicado, rapaz, quando você acompanha um caso. A gente teve a oportunidade de acompanhar vários casos aqui, inclusive de jovens, adolescentes, onde os médicos receitam 2, 3 tipos de remédio tarja preta, e você vê ali a ação espiritual e realmente você não pode interferir nisso. Você vai esclarecer o máximo que for possível. Graças a Deus, pelo menos as experiências que a gente teve aqui, a classe médica, de uma maneira geral, está um pouco mais aberta a essas questões, mas, infelizmente, as próprias pessoas exigem do médico um remédio tarja preta para que sane aquele, entre aspas, problema, de ter uma vida social e de trabalho normal, porque o trabalho de se trabalhar a questão espiritual é muito mais complexo, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. Não tem como. A gente tem um cuidado muito grande em não interferir nessa questão médica. Inclusive, a gente tem 2 casos aqui de jovens, no modo de dizer, 26, 28 anos, que estão fazendo uso da medicação, é necessária, tá? Mas, graças a Deus, ponderadamente, a família também acatou algumas orientações de comportamento que a doutrina deu. Então, a medicação ali realmente é efetiva. Ao contrário de outros casos onde a pessoa não quer saber da questão espiritual, comportamental, a questão moral que vocês tocaram aí, e, infelizmente, ela se deixa levar só pela medicação.
é muito delicado. Mas vamos tratar disso mais à frente também. É verdade. Vamos então apreciar as classificações, começando pela obsessão simples, no item 238. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Observemos aí Kardec na explicação, utilizando o vocábulo médium, deixando bem claro que ele está se referindo aos médiuns. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, vamos aguardar um pouco o texto, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas, por nós já estudado. Meus amigos, como os dirigentes e membros de grupo podem lidar e, ajudando o médium, fazê-lo superar a este principal efeito, a produtividade do grupo, que é o obstáculo às comunicações, quando o médium se vê aí em obsessão simples. A gente pode dizer que quase todo médium iniciante passa por esse processo. É aí que entra a questão dos dirigentes, que infelizmente a gente sabe ser muito delicada, muito frágil atualmente no movimento. Eu digo isso porque eu passei por dois momentos. Eu já fui dirigente do movimento dentro do Centro Espírita, e a gente tem um material unidirecionado, infelizmente, né? E um material que depois a gente foi ver, ele não está errado. Ele só é um material obsoleto. Quando a gente acordou, depois de uns quase 10 anos de fazer parte da orientação mediúnica do Centro Espírita, a gente foi descobrir que os cadernos, os livros propostos pelas federações a que éramos adessos, eles eram da década de 50, 60.
e contemplavam um universo X de onde ele foi criado. E depois se espalhou isso pelos centros adesos, né? Não tão errado o material. O material está só fora de contexto e fora de época. Quando a gente percebeu isso, a gente teve que realmente mergulhar na doutrina, e principalmente na questão obsessão aí, que você pode compulsar hoje os livros são da década de 50, 60 e 70, que é a orientação básica das redes de centro espírita. E foi feito num local e espalhado depois para todos os outros locais, quer dizer, funciona até um determinado ponto. Qualquer característica fora do contexto ali, você não conseguia trabalhar mais. Então, mergulhamos na doutrina. Essa questão da obsessão simples aí, no médium iniciante, a experiência nos mostrou, você tem 2 ou 3 questõezinhas básicas, você não dar palha, principalmente no início, a nomes pomposos, e instruir o médium a não se deixar levar por nomes pomposos, porque isso é quase que recorrente no início, e você dá tempo para aquele espírito comunicante ser identificado. Isso às vezes leva semanas, às vezes leva meses, para você definir, olha, esse espírito aí, ele pode até, entre aspas, ter uma certa boa intenção, mas ele não tem condições de ser um orientador nem do médium e nem do grupo. E o médium receber apoio nessa fase inicial aí. Principalmente quando é caracterizado que o médium está sendo enganado e ele geralmente não tem conhecimento. Essa é outra coisa que a gente demorou para compreender no movimento, quando a gente participava do movimento. Você tem o médium, cultura brasileira, sem leitura, tá? Aí você pedir para ele para ler um livro dos espíritos ou para ler um livro dos médiuns sozinho, você vai matar essa pessoa. Então, o médium realmente ele vem cru para o grupo. E aí, esse peso que tem a palavra obsessão na vida do médium é muito complicada, então é muito delicado lidar. Essas 2 ou 3 questõezinhas aí levadas com calma, a bom termo, o próprio médium consegue identificar esse espírito e consegue, como diz aí Kardec, é só a insistência daquele espírito, vez ou outra ele se miscui ali, o médium pode perceber, às vezes, outros espíritos querendo comunicar, mas aquele ali se antepõe a ele por afinidades várias que a gente encontrou no meio do caminho. Então, é só ter um pouco de atenção e cuidar desses médiuns, principalmente no princípio. Realmente, o que o Cláudio acabou de dizer se confirma, né? Inclusive, eu tinha até algumas apontamentos, eu tenho alguns apontamentos sobre isso. Agora eu não lembro a origem, né? Mas aqui, no pensamento de Kardec, fica justamente isso bem caracterizado, né? Quando ele diz que ninguém está obsidiado. Aliás, voltar um pouquinho. Quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados, né? Então é uma característica aí que pode constituir uma obsessão simples. E aí ele continua dizendo, ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, como o Cláudio bem lembrou, né? Os médiuns iniciantes estão mais expostos a isso daí, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós homens os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. E aí a parte final que eu achei bem interessante, que confirma justamente aquilo que foi lido aí. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito
do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Né? E um pouquinho mais adiante ainda tem, né? Na obsessão simples, isso que já foi lido, né? Que estava tendo meus apontamentos aqui que eu joguei lá no meu site. Então, realmente, né? Kardec faz uma distinção entre uma tentativa que fazem os espíritos de enganar para efetivamente o médium estar sendo obsidiado, né? Quer dizer, ele só está obsidiado se ele realmente passa a acreditar naquilo, a ser influenciado por aqueles pensamentos. E aí começa com uma obsessão simples e tende a se desenvolver, né, aquilo progredir, né, para uma fascinação. Às vezes não ocorre, né, aquele processo é estancado, ou então consegue se controlar, mas há casos onde aquilo evolui para uma fascinação. Muito bom. Concordando com os amigos, retomamos a fala especial do Cláudio para dizer que, sobretudo em relação aos iniciantes, eles precisam de paciência, orientação, suporte, socorro para saber lidar justamente com essa tenacidade, com essa insistência dos espíritos ou de determinado espírito imperfeito em dominar as comunicações. Neste caso, ele pode permanecer em atividade sob monitoramento por um certo período, mas não se descarta a possibilidade, diante da improdutividade que daí resulta nos casos mais agudos, para que ele interrompa a sua frequência à sessão e seja submetido a um certo tratamento, né, a uma certa assistência em separado, porque já se sabe que não haverá senão voz para o espírito imperfeito durante as sessões. Isso vai atrapalhar, logicamente, o objetivo sério do grupo. Então, esse médium, se continuar nesse processo, ele precisa, né, de uma atenção paralela, separada, mas nunca a ponto de desistência, né, de demissão, porque se trata de um processo em que ele vai aprendendo a conviver e, pelo seu aperfeiçoamento, pelo seu autoconhecimento, ele vai acabar convertendo, ele vai acabar fazendo, incutir no espírito melhores pensamentos e desistir dessa sua postura invasiva. Mas vejamos agora os casos mais graves, a começar pela fascinação, em que o aspecto ressaltado pelo Arthur, não é, do engano, da ilusão, traz sérias consequências. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem.
paro aqui para perguntar, por adição de outro trecho das obras fundamentais, devemos considerar também que os homens, dados a boas práticas, no sentido das virtudes, homens aparentemente de bem, que são médiuns, também estariam suscetíveis à fascinação. A ilusão que os maus espíritos produzem é sutil e, em alguns casos, vão enganar realmente esses mais inteligentes e virtuosos? É interessante essa pergunta, né? Realmente, como diz no livro dos médiuns, né? Como é dito no livro dos médiuns, não há médium perfeito na Terra, né? Então, mesmo um médium que é pessoa boa, né? Pode ser iludido, né? E até porque a gente não conhece todas as imperfeições da pessoa, né? A pessoa pode ter pensamentos ocultos que a gente não conhece, então, e essas imperfeições vão atrair os maus espíritos, né? Mas então não é porque existe realmente esse argumento no movimento espírita, né? O médium é uma pessoa boa, faz caridade, então tudo que ele escreveu está certo, né? E não é assim, né? Ele pode até ser realmente fascinado. E a fascinação no movimento espírita é algo bem comum, dado os livros, né, que tem no movimento brasileiro, né, que são bem característicos da fascinação, né? Uma linguagem empolada, escrevinhadores escrevem muito e dizem pouco, né? Escrevem muito e dizem pouco, usam nomes venerados, né? Colocam utopias, sistemas ali no meio de verdades para melhor iludir, né? E isolam o médium de crítica, né? Não pode criticar, né? O espírito já fala que crítica é contra a caridade, né? Então já é para conseguir enganar mais fácil. Essa questão da fascinação aí, eu considero ela talvez a mais difícil de lidar, viu? Quando a gente encontra uma pessoa ou um médium nesse sentido. A gente já teve os dois casos já. A gente tem uma belíssima médium aqui de anos já, quase 20 anos de trabalho, que no início tinha essa questão e a gente tinha um despreparo por falta de conhecimento doutrinário. Por exemplo, uma excelente psicógrafa. Só que a gente começou a perceber o seguinte, ela escrevia muito durante as reuniões, durante os exercícios e tal. Eram as escritas, as psicografias são feitas em folha de sulfite. E aí, quando você passava limpo 50, 60, 80 folhas que ela tinha utilizado, você datilografava 2 folhas. Por causa do tamanho da letra, por causa da repetição de frases e tal. Então, a gente via ali que tinha um espírito ali que queria complicar um pouco a vida da médium. Isso levou muito tempo para conseguir se consertar isso. Depois, essa mesma médium, insistentemente, tinha um espírito que queria escrever um livro através dela. Ela chegava da casa dela com meio capítulo do livro escrito e o ramecão comum aí de um espírito contando a sua história, e a gente sabia que havia outros problemas envolvendo essa médium, principalmente nesse caso aí, a gente levou muito tempo para descobrir essa questão da fascinação, ela é muito sutil, muito difícil. O Rui também comentou aí, e o próprio Kardec comenta aí, essa pessoa, por exemplo, uma pessoa formada, uma pessoa inteligentíssima, tá? Contudo, para poder reconhecer que estava sendo enganada, e levou mais de ano para conseguir isso. Tá? Só para vocês terem uma ideia e para a gente fechar essa questão. O médium tinha uma série de capacidades, psicofonia, psicografia, e tinha essa questão de escrever 50, 80 folhas para escrever uma folha numa mensagem. E várias outras situações. Mas havia uma questão que a gente não conseguia compreender.
O médium ficava algumas semanas, alguns meses muito bem equilibrado e, de repente, punha tudo a perder. Então, muito simples. Um dia eu encontrei essa pessoa de carro e 3 horas da tarde a pessoa parou até para me cumprimentar e você via que ela estava mediunizada, de carro. Uma mulher muito bonita, muito apessoada e tal, mas estava com joias, com dia de semana, 3 horas da tarde. O que é isso, cara? Bom, resultado, a gente tinha uma reunião no centro, onde ela estava frequentando e cuidando. E a gente já estava abrindo um pouco a cabeça com esses estudos aqui. E eu inquiri o nome dela nessa reunião para os médiuns do centro. E aí, surpresa nossa, a gargalhada de um espírito. Ah, então você me pegou, né? Porque eu estou deixando a outra lá achar que ela é uma princesa. E se veste, se põe joia, e se sai para a cidade, toda embonecada. Então, devagarzinho a gente foi pegando essa questão aí. Então, essa questão fascinação aí é complicadíssima. Vamos entrar depois na subjugação, que alguns médiuns a gente encontrou também. A subjugação até não é fácil de lidar, mas você vê a ação do espírito fisicamente ali. Na fascinação, não. É sutilíssima. Você tem que conviver com a pessoa, você tem que conviver com essa questão aí do desenvolvimento que essa pessoa passa, e ao longo dos anos aí a gente viu muita coisa nesse sentido aí, né? Realmente é uma questão bastante interessante essa, né? Inclusive Kardec diz, né, que, abre aspas, aí, a fascinação é muito mais grave no sentido de que o médium se ilude completamente. O espírito que o domina ganha sua confiança ao ponto de paralisar seu próprio julgamento na análise das comunicações e lhe faz achar sublimes as coisas mais absurdas. E aí a gente, né, foi citado aí que é importante, acho que pela Shirley, que é importante a gente conhecer a escala espírita, né, que realmente nos ajuda, porque quando a gente vai estudar a escala espírita, a gente tem uma noção melhor das características desses espíritos que causam essas fascinações, né? E aí também nós voltamos a Kardec quando ele diz o seguinte, que há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médios bastante crédulos, quer dizer, a credulidade, na minha opinião, realmente é um fator muito decisivo aí para o processo de fascinação. E aí Kardec prossegue, para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, diz Kardec, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada, e aí vai bem ao encontro do que o Eric falou, né? Recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar o mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo, bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Né? E aí, Kardec, para concluir aqui, né, diz o seguinte, nos dá assim, uma ideia de como que nós podemos reconhecer melhor os espíritos fascinadores. E aí ele diz o seguinte, os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores,
pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Então, quando a gente vê um médium muito fascinado, muito entusiasmado, é que possivelmente ele está passando por um processo de fascinação. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos, olha o Rustem aí, né? E frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita. Então, percebemos aí que ao longo da codificação, Kardec nos dá aí várias características para a gente poder identificar tanto um fascinado como um fascinador. Tá. E eu não sei se vai ofender alguém aí, que tal, é muito simples. Agora parece que até deu uma amainada, mas uns 10 anos atrás, até uns 10 anos atrás, quando a gente ouvia dizer, chegava para a gente convites ou amigos nos apresentavam as chamadas trilogias mediúnicas. O cara escrever 3 ou 4 livros com 600 ou 800 páginas, você lê as primeiras 50 páginas, você já vê aonde vai dar aquilo ali. E isso está cheio aí. Graças a Deus, como diz o próprio Kardec na altura da sua obra aí, quer dizer, essas obras se perdem por si mesmo. São lançadas com pompa, com foguetes, com etc. e tal, e vai-se o ano, passa ano, isso morre por si mesmo. Mas é triste ver o quanto de pessoas são enganadas até o ponto daquilo passar. E é interessante que, se não todos, se não 100%, 99% desses chamados médiuns das trilogias, como a gente costuma dizer aqui, em algum momento da sua carreira se dizem não espíritas. É muito interessante isso, né? Bem isso. Só aproveitando essa deixa do Cláudio, Kardec nos diz o seguinte sobre essas obras que ele acabou de citar. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou dessasadas. Né? Então, realmente é um perigo muito grande e isso, obviamente, é muito bem engendrado, né, na maioria das vezes, por espíritos atrasados para levar o espiritismo ao ridículo. Prosseguindo a leitura um pouquinho, parágrafo seguinte. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Como os amigos já comentaram, não só o médium, não só o indivíduo, mas também o grupo todo, e indo às prateleiras,
certo segmento do movimento espírita, ou quem sabe boa parte dele pode comprar uma falsa doutrina que dessa maneira se apresente, né, como uma origem aparentemente boa, por um médium aparentemente virtuoso. Acabamos adotando uma inverdade que pode ser um cavalo de Troia, como Arthur enfatiza, que vem a ridicularizar os olhos mais racionais e imparciais a doutrina espírita. Compreende-se facilmente, prosseguindo, toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito. Deixa passar, porém, através de tudo isso, sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Meus amigos, então, é inafastável dos grupos espíritas os elementos que possam exercitar o exame da linguagem e, por toda a crítica, peneirar a qualidade das comunicações para chegar àquilo que Ana Góes dizia, né, e a nossa outra amiga, que comentou há pouco, sobre a necessária seleção para enquadrarmos na escala espírita os portadores de comunicação. Observem aí que é uma arte exercer a crítica sem melindrar, sem causar um certo tumulto nos grupos mediúnicos ainda hoje? Cláudio, Arthur, Érico. Complicadíssimo, viu? Porque você mexe com suscetibilidades tanto da pessoa do médium quanto do próprio espírito, né? É hoje muito difícil essa arte aí, e a gente às vezes comete erros, né? Efetivamente, em tentar se opor a essas questões. A gente tem encontrado muitas vezes, às vezes, mais barreira no médium, na pessoa do médium, do que no espírito. Nós temos casos aqui de espíritos, por exemplo, que começaram sendo obsessores simples do médium iniciante, passando a estar nas reuniões até para provocar, para tumultuar, passaram depois a entender melhor os ensinos do que o próprio médium. O médium se afasta e o espírito fica. Tá? É muito interessante isso. Tá? Agora, essa tática aí de você ter uma conversa com o médium fascinado, a primeira questão é esse espírito retirar o médium dessa presença.
A gente já começou até com uma regrinha básica, né? Alguns médiuns que a gente encontrou no caminho aí, a gente nem discute, porque você já vê ali uma questão bem sutil de fascinação. Aí você pede para ler um pouco da doutrina, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a pessoa recebe o livro emprestado de você e o livro retorna meses depois ou anos depois e você sabe que o livro não foi nem aberto. É muito interessante essa questão. Agora, o médium que está nessa questão aí, como eu disse, é muito sutil e muito difícil essa questão da fascinação. Porque é difícil de você vê-la e é difícil da pessoa admitir que ela está sendo enganada. A gente, às vezes, tenta ajudar ou não consegue nem ver a fascinação ali que está embutida ali na questão, né? Mas essa questão do afastamento é quase que básica, tá? A pessoa passa a te evitar, tá? É interessante essa nota de Kardec aí, né? Acho que ele passou por isso muitas vezes ao longo da vida dele lidando com o pessoal lá, né? Mas é complicado. Mas vamos lá. Só que é um fenômeno aí que Kardec possivelmente não se confrontou na sua época e que nós nos confrontamos hoje, que é justamente os fã-clubes de médiuns. E aí o que acontece? Kardec disse lá, né, nesse mesmo trecho, que geralmente o fascinado é incapaz de perceber o que todo mundo percebe. Só que hoje, né, nós temos indivíduos que vão atrás de tudo que o médium diz e tudo aquilo que ele recebe, né, em termos de comunicação espiritual. E aí nós vemos, pelo menos no meu entender, um fenômeno que não sei se Kardec se defrontou, que é o da fascinação coletiva, né? Quando são grupos inteiros que são aí vitimados por uma fascinação, né? Que pode ser engendrada por um ou mais espíritos, porque eles dão aquelas comunicações daquele determinado médium que elas passam a gostar e a venerar, né, uma autoridade demasiada. Eles fecham realmente, se fecham em relação a qualquer crítica que se faça àquele médium e aquelas comunicações. Porque, na verdade, o que se critica, na maioria das vezes, são as comunicações. Mas aí os médiums tomam aquilo como uma crítica para si, principalmente os fascinados, porque o fascinado geralmente é um médium muito orgulhoso, né? Então, e muito vaidoso também. E aí o que acontece? O que antes Kardec dizia que acontecia apenas com um indivíduo, que é ele se afastar, acontece agora com vários que acabam, inclusive, criando outros centros ou criando até movimentos paralelos ao espiritismo, né? Então, é o que nós temos particularmente percebido aí e que realmente tem algumas diferenças em relação ao que Kardec diz ali. E a gente, a título de exemplificação, nós... aí uma posição minha, né? Não sei se vocês vão concordar, mas nós listamos, num artigo nosso, algumas coisas que poderiam aí, são assuntos ou questões que geralmente vêm sendo engendrados por esses espíritos fascinadores, né? E que vêm prejudicando muito o movimento espírita. Então, eu listei aqui as ideias como crianças índigo, planeta chupão, apometria, um suposto poder curador de cristais e objetos materiais. São os temas favoritos, tá? Profecias mirabolantes, aterrorizantes, milagres, intraterrestres, extraterrestres que implantam chips na cabeça dos outros, terapias exóticas e milagreiras, quarta e quinta dimensões que a tudo explicam, astrologia, rituais, maneirismos. Quer dizer, nós fizemos aí uma pequena lista que são os assuntos preferidos aí e que tem dado muita margem
a desvios dentro do movimento espírita e que tem por origem, na maioria das vezes, alguns indivíduos que, ao meu ver, se encontram bem de uma maneira bem característica, fascinados por esses espíritos. Houve uma pergunta aí a meu respeito, Rui. Esclarecer os amigos aí que estão acompanhando. Eu não sou médium, tá? Eu sou dirigente de grupos, hoje grupos familiares. A gente há 20 anos optou por dirigir grupos familiares ao invés de frequentar casas do movimento aí, que está muito complicado até de se falar em Kardec dentro das casas espíritas, né? Então a gente passou a trabalhar com grupos familiares. Essa questão do Arthur aí, eu vou um pouco mais longe. A gente viu um fenômeno aí acontecendo e continua vendo ele persistir, que são as caravanas atrás de médiuns, né? Como se fossem caravanas atrás de cantores, de artistas aí. É muito triste ver isso, porque a gente viu cenas de médiuns, bons médiuns, tá? Haja visto, mas que adotaram a postura do seu médium de veneração. Então, aquele médium, a Maria, o José, o Benedito, ele só trabalha se ele fizer os mesmos trejeitos, se ele às vezes até vestir o mesmo estilo de roupa do médium que ele venera. É de dar uma tristeza imensa, e eu já me encontrei várias vezes nessa situação aí, né? Então, o movimento, a gente não tem mais nem parar de falar e tocar o barco para frente, porque tá difícil, continua um caminho aí bem complicado para o movimento. Mas vamos lá. Como diz aí o próprio Kardec, não é só pessoas simples ou ignorantes que são fascinadas, que são obsediadas. Eu, ao longo do tempo, tenho encontrado muito mais dificuldade para você reverter uma obsessão numa pessoa letrada, formada, do que numa pessoa simples, que você pode falar claramente sobre espiritualidade e sobre doutrina. Então, vamos lá. Eu entendi a colocação da Ana como uma alfinetada, sabe, Cláudio? Não propriamente uma pergunta. Por que a gente não vê mais gente do movimento com essa experiência prática encarando um ambiente assim aberto como este? Então, nós procuramos aqui, sem nos arvorar na condição de professores, doutores em espiritismo, como incentivadores desse tipo de programação, e gostaríamos de convidar enfaticamente que mais pessoas que realizam, com base no referencial de Kardec, a prática, viessem estudar conosco ou também tivessem o seu projeto, né, para disseminar esse conhecimento, porque, na realidade, o que temos no movimento espírita são muitos grupos e casas seguindo outras orientações que, de modo patente ou sutil, né, indireto, se chocam com as instruções que estamos lendo aqui, comentando, retiradas do Livro dos Médiuns. Infelizmente, temos que lidar com isso ainda. Muitas divergências de parâmetros, de princípios, de método para lidar com a mediunidade. Normal, porque o espiritismo não monopoliza a mediunidade. Agora, um pouco sério, quando a gente localiza essas divergências entre os espíritas. Eric, queria falar alguma coisa? Desculpe, acabei atropelando. Não, só o Arthur falou de obsessão coletiva. Queria referenciar que teve o caso de Morzine, né, na Revista Espírita, que é um exemplo. E é o que acontece hoje no movimento, né? Essa obsessão coletiva, realmente. E eu queria chamar a atenção no texto, o Kardec fala ali que o caráter é diferente do espírito, né? Da obsessão simples para a fascinação.
E aí que é importante a escala espírita, para perceber o caráter do espírito. Né? Na fascinação, em geral, é o pseudo-sábio, né? Que é uma das classes da terceira ordem. Então, por isso que é importante estudar para identificar o que é o pseudo-sábio. Né? Justamente esse espírito que tenta mistura fantasias com verdades, tenta impor suas verdades com nomes falsos, engana o médium, faz ele se afastar. Haja visto, só para complementar o Eric aí, que entre nós aqui, a pessoa, para poder enganar a outra, ele tem que ser um expert no assunto. Né? E isso no mundo espiritual não muda, não. Né? Então, André, deixando bem claro aqui, nós não tratamos de política partidária. Pelo amor de Deus, hein, André? Vamos seguir aqui, então, para o texto da subjugação. Pediria o Eric aí para isso, subir o item 240. Vamos lá. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É um tipo de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade e, com isso, sofria horrivelmente. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo,
porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Lembrando, como o Eric já adiantou, que Kardec, depois em A Gênese, ou antes mesmo na Revista Espírita, se redime desta última afirmação de negação absoluta para, numa interlocução com a tradição de igreja, voltar a admitir o emprego do vocábulo possessão em espiritismo. E também é uma questão que ficou, vamos dizer assim, fora das casas espíritas e do movimento, por falta de estudo básico e por falta do estudo fundamental da Revista Espírita. Quando nós encontramos um caso que se descreve aí como possessão, nós levamos um grande susto na época. Se tratava de uma jovem na época com, se eu não me engano, quando a conhecemos, ela estava com 30 e poucos anos já, mas a idade mental dela era classificada como uma criança entre 7 e 9 anos, uma menina mirrada, que pouco se expressava pela fala e tinha uma dificuldade muito grande de coordenação física. Embora havia ali todo um tratamento da família, desde praticamente quando ela nasceu, quando a gente foi procurado, foi identificada a questão da obsessão patente ali, e nós não conhecíamos os artigos precedentes de Kardec sobre a possessão, e tivemos, infelizmente, uma surpresa desagradável numa visita que fizemos à família, ao ver essa jovem na época, acho que ela não passava de 35, 40 quilos, muito magrinha, muito debilitada, mas para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa insistiu em fazer uma leitura de evangelho dentro da casa, essa menina mirrada, praticamente e mentalmente bem atrasada, se levantou da cama e arrebentou 6 portas de madeira da casa. Aí então a gente teve que pular na Revista Espírita, pular no livro ali no Compêndio Obsessão e realmente aprofundar o caso. Acompanhamos o caso há alguns anos, não havia, a própria espiritualidade que nos assessorou na época, disse que não havia como intervir muito ali, seria mais um suporte para a família, aliás, a mãe sozinha que cuidava dela. Para vocês terem uma ideia, o pai se suicidou, tá? Então, era todo um contexto de verdadeira obsessão desde o momento do nascimento, e eles nos esclareceram que era praticamente esse espírito obsessor habitava ali o mesmo corpo quase. E quando havia as crises reais, para vocês terem uma ideia, 5, 6 homens não a seguravam. Tá? Infelizmente, alguns anos depois, a gente teve que se afastar e ela teve uma melhora muito grande durante alguns anos e depois regrediu ao estado de selvageria quase que total, porque um médico psiquiatra a internou numa clínica onde ela ficava amarrada numa cama 24 horas por dia e a gente não pôde intervir. Então, ali a gente conheceu o termo possessão ao vivo. Tá? Então, graças a Deus, a gente tinha na época, ou ganhou na época, uma coleção da Revista Espírita e um exemplar desse compêndio da obsessão, né? Que os espíritas belgas fizeram, e aí sim a gente pôde, inclusive, esclarecer um pouco a família,
o grupo familiar nosso trabalhou alguns anos com esses espíritos, mas para vocês terem uma ideia, durante acho que 6 anos, esses espíritos que acompanhavam essa moça, não era um, eram vários espíritos, jamais conseguiram articular uma frase. E com médiuns experientes e muito bem preparados, entre aspas, o máximo que se conseguia era segurar esses espíritos na reunião, enquanto o médium feria até as unhas, arrancando lascas da mesa, enquanto o grupo fazia algumas orações em benefício desses espíritos. Então, realmente, Kardec aí, na época, acho que por causa da questão da igreja, né, que a questão possessão foi tratada pela igreja de uma forma muito cruel na época, e acredito que ele pensou muito bem aí. Depois ele teve que reformular a sua ideia. Existem casos raríssimos, tá? Raríssimos. A gente encontrou só esse caso. Alguns casos de fascinação e subjugação, mas esse caso realmente era de total possessão. E só fazendo uma explicação do que Kardec já explica na Revista Espírita, no caso da senhorita Júlia, na Gênese, né? Kardec, ele admite a possessão física lá na casa da senhorita Júlia, e na Gênese ele vai dizer que a possessão não é só por espíritos maus. Então pode haver uma possessão por um espírito bom, né? Então o termo deixa de ser negativo para poder ser positivo, né? Pode ter uma possessão obsessiva, mas pode ter uma possessão que seja por um espírito bom. Então tem casos e casos, né? E a possessão é no corpo todo. O espírito toma todos os órgãos, né? Age diretamente. É diferente da simples psicofonia, que é só na voz, né? Possessão é realmente, como Kardec explica na Gênesis, seria o corpo todo. Só para esclarecer também a questão, o Kardec fala aí, é outra coisa que a gente levou algum tempo, a gente é meio lerdo, né? Lembrando que Kardec tratava muito na época com os espíritos através da psicografia ou da grafia, né? Para que ele pudesse ter material para analisar durante o tempo, né? No tempo e no espaço. Mas a questão aí de movimentos e pode acontecer em todos os graus da mediunidade. Tem pessoas que falam, tem pessoas que agem fisicamente através da subjugação e da possessão aí, de forma compulsiva. Então, o vocábulo depois se estendeu a todas as questões. Muita gente ficava preso, eu inclusive, à questão da grafia, né? Ah, não, o médium escreve dia e noite. A gente até encontrou um caso de uma moça aqui, que ela escrevia dormindo, ela escrevia em paredes, ela escrevia em papel, ela escrevia dia e noite. É uma época que a família, quando trouxe ela para o centro espírita, ela dormindo, o braço escrevia no ar. Aí levou tempo para se organizar ali, não havia grupos de desenvolvimento mediúnico na época no centro. A gente iniciou um grupo, inclusive, para cuidar dessa moça, era uma menina, acho que 16 anos na época, uma família muito humilde, simples, e descortinou depois um trabalho de psicografia, de desenvolvimento mediúnico no grupo, muito bonito. E os espíritos eram simplesmente espíritos que encontravam, ou vamos dizer assim, se ligavam com a mediunidade da menina e desesperadamente queria mandar mensagem para os familiares. Só isso. Mas levou-se anos para que a família admitisse trazer um centro espírita. O primeiro centro espírita que foi, colocaram a moça numa mesa com 16, 17 anos. A menina diz que rabiscou, acho que mais de 500 páginas, rasgou caderno. Então, foi um aprendizado ao longo do tempo aqui, demorou anos. Hoje essa menina não trabalha mais com a mediunidade efetiva, porque a mãe está bem de idade, bem debilitada, ela perdeu já o pai, e ela que cuida da mãe, e ela também tem uma saúde muito delicada, desde quando a gente a conheceu.
Para vocês terem uma ideia da situação dessa família e dessa menina, hoje acho que com 40 anos mais ou menos, essa menina foi um dia na escola e depois nunca mais voltou. Ela foi alfabetizada em casa por causa da dificuldade que ela tinha com a mediunidade e com a perturbação que a mediunidade causou na vida dela ao longo dos anos. Acho que durante uns 8 anos ela trabalhou com o grupo, conseguiu organizar a sua vida, conseguiu efetivamente trabalhar, foi muito útil, muito, como é que se diz? Muito instrutivo conhecer essa menina na época. Depois se fez um grupo familiar durante alguns anos, depois por causa da saúde dela e da mãe, a gente teve que afastar e ela realmente parou com o trabalho efetivo da mediunidade. Então você tem diversas situações, como o Eric disse aí. Nesse eram espíritos desconhecidos que a buscavam ansiosamente para mandar mensagens para familiares. Só para vocês terem uma ideia, a média de desencarne desses espíritos que a buscavam era de desencarne de 40 a 80 anos atrás, só para vocês terem uma ideia em que situação que essa menina era colocada, com uma família muito humilde, muito simples, e sem nenhuma orientação, até que a gente conseguiu aprender com ela. Aliás, agradeço ela até hoje por isso. É importante observar que essa negativa de coabitação é algo que ficou constando ainda hoje no Livro dos Espíritos. E não é quanto a isso que Kardec ele retrocede ou se penitencia depois, né? Somente o reencarnado está vinculado ao corpo de modo perene, né? De modo invencível. O espírito possessor está na condição de intruso que busca se apoderar e o faz, mas com caráter passageiro e sem se substituir completamente ou instituir um condomínio propriamente dito sobre aquele corpo. Mas Kardec observou que em determinados casos estudados posteriormente, tal era o grau de intervenção do desencarnado sobre o corpo físico do obsediado, que ele chegava a imprimir a sua fisionomia, né, os seus jeitos de quando estava encarnado, né, de modo a justificar essa categorização especial, né, que não se trata apenas de comandar um braço, comandar o aparelho da fala, mas mesmo imprimir a voz, imprimir o semblante no fenômeno que se passava. E daí voltar a utilizar o vocábulo possessão para essas intervenções mais notáveis. Meus amigos, ainda temos tempo, ou prosseguir agora ou na nossa próxima sessão de estudos para as causas da obsessão. Nós estamos aí com 1h26 de programa. Acho que é bom fazer uma parada, não é, Eric? Também acho. Então, a gente continua na próxima. Desculpa se não deu para ver todos os comentários aqui, perguntas. Tem só uma questão aqui. Live muito interessante da Mica aqui. Vocês acham espíritos como André Luiz ou Mano pseudo-sábios? Eu acho que sim. Né? Mas lembrando que isso não é um xingamento, é um termo técnico da escala espírita. Né? Não quer dizer que o espírito é mau ou não é o demônio.
Pseudo-sábio Deixa, tem a ver com as características que a gente colocou. deixar bem claro aí, o Eric, que não é crítica, é fato, né? Infelizmente, fomos nós que cunhamos o tal do termo espíritos de luz, essas questões todas aí, que a doutrina nunca adotou e tal, né? Então, são espíritos pseudo-sábios, tanto é que estão aqui cuidando ainda de assuntos relevantes à vida material. Por mais até superiores, entre aspas, que sejam a nós, comenzinhos, não são espíritos altamente, vamos dizer assim, desenvolvidos ou altamente, enfim, são pseudo-sábios. Têm um grande conhecimento, quanto a isso não há nenhuma dúvida, mas não detêm toda a verdade, como ninguém detém, né? A doutrina está bem clara sobre isso aí. Então é isso. Então, pessoal, lembre de curtir, compartilhar, se inscrever e até a próxima.